Bora lá, rapaziada. UFC Fight Night Manel Cap contra Kyoji Horiguchi acabou de acabar. Esses foram os meus palpites, esses foram os meus acertos, esses foram os meus erros. E agora segue o resumo de cada luta do card, começando com a primeira luta da noite, Shane Collins contra Otari Tanzilov. O meu palpite tinha sido no Shane Collins e ele venceu. A verdade é que eu nem assisti essa luta, eu tava vendo o jogo da Alemanha. Então vou deixar só nisso mesmo. Próxima luta. Carol Rosa contra Lona Santos. Meu palpite tinha sido na Lona Santos e ela venceu por decisão. Agora, luta chatíssima, hein? Puta merda. Luta média do MMA feminino. Lona Santos derrubou e controlou a Carol Rosa na grade. A Carol Rosa não teve resposta pro jogo da Lona Santos. E foi isso. Aí a Lona Santos venceu uma decisão. Próxima luta. Leon Shabazian contra Levan Shokeli. Meu palpite tinha sido no Levan Shokeli só porque ele era favorito. E puta merda. O cara destruiu o Leon Shabazian, que eu fui descobrir depois que é irmão do Edman Shabazian. Então tá aí, os dois são trocadores que são horríveis em pé. O Levan Shokeli nocauteou ele em 20 segundos. O Shabazian recuou logo na primeira combinação que entrou e depois ele foi debulhado contra a grade. Boa vitória do Levan Shokeli. Próxima luta. Gaston Bolanhos contra Michael Aswell Jr. Gaston Bolanhos venceu uma decisão. Esse foi o primeiro palpite que eu errei nesse card. Eu achei que o Michael Aswell Jr. fosse vencer. Mas o Gaston Bolanhos foi melhor no boxe, que é a especialidade dele. E ele também conseguiu ir melhor na luta agarrada, que era a especialidade do Michael Aswell Jr. No mais foi isso aí mesmo. Próxima luta. Mitch Raposo vence do Alan Puro Osso. Ok, esse aí foi uma zebra que eu não tava esperando. Eu achei que o Alan Puro Osso fosse derrubar e até finalizar o Mitch Raposo, mas não foi bem isso que aconteceu. O Mitch Raposo conseguiu dominar em pé. Não foi quedado pelo Alan Puro Osso, dominou bem os dois primeiros rounds em pé. No terceiro round, o Alan Puro Osso até conseguiu um baita de um knockdown em cima do Mitch Raposo, mas ele acabou sendo amarrado e não conseguiu nocautear. É uma pena, mas, bom, acontece, infelizmente. Acho que eu subestimei um pouco aí o Mitch Raposo. Próxima luta, Bia Mesquita contra Melissa Mullins. A Bia Mesquita finalizou no primeiro round, porém, entretanto, todavia, ela quase tomou um nocautaço da Melissa Mullins. Melissa Mullins encaixou uma mão boa, a Bia Mesquita ficou toda grog em pé, quase foi nocauteada em pé, só que a Melissa Mullins foi burra e acabou derrubando ela, e aí foi finalizada. Boa performance da Bia Mesquita, mas acho melhor ela dar uma desacelerada, pegar mais algumas lutas aí fora do ranking ou com lutadoras de meia de tabela, porque se fosse uma lutadora melhor, poderia ter nocauteado ela naquela mesma situação. Dito isso, boa performance. Próxima luta, André Mascote contra Kevin Borras. Puta que pariu. Essa aqui foi triste. Pô, geral achando que o André Mascote ia vencer. Fiz mó propaganda pra ele no vídeo. Falei que tava fazendo hora extra fora do ranking. Tudo pra ele ser enrolado pelo mediano do Kevin Borras. Pra dar um desconto pro Mascote, o Borras não bateu o peso. Então ele teve uma vantagem aí. Mas mesmo assim, a performance do Mascote foi muito ruim. Ele aceitou ser enrolado pelo Borras nos primeiros rounds. E aí só foi começar a ter um pouco mais de urgência no terceiro. Mesmo assim não foi o suficiente pra vencer a luta. Pois isso aí é uma parada que me deixa com muita raiva. Quando o lutador tá perdendo a luta e ele fica enrolando. Ele aceita perder uma decisão em vez de ir pro kamikaze. E no caso do Mascote foi pior ainda, porque ele achou que ele tinha vencido a luta. Ele ficou surpreso quando anunciaram que o Borras venceu. Aí é o pior dos casos, porque o problema não é só do André Mascote, tá nos corners dele, que não falaram que ele tava perdendo a luta, que ele precisaria ser mais agressivo, talvez ele precisasse ser de um nocaute. Mereceu perder, a verdade é essa. Não sei se qualifica como fraude check, porque o André Mascote sempre foi um cara que passou muito abaixo do radar, mas ainda assim uma baita de uma decepção. Próxima luta, Vinícius Lockdog contra André Fili. Pô, esse aí, Lockdog foi outro que quase perdeu a luta de bobeira, né? O André Fili foi melhor no primeiro round, já acertou boas mãos, quase nocauteou o Vinícius Lockdog com aquele chute no fígado. Pô, o Lockdog gritou alto pra cacete depois daquele chute. E pra piorar, o Lockdog machucou as duas pernas chutando o André Fili. Isso aí acho que é um problema no jogo do Lockdog, porque não é a primeira vez que ele machuca a perna dando um chute baixo. Ele já tinha machucado, acho que foi na luta com... Não lembro se foi com o Mitch Raposo ou se foi contra o Rick Simon, mas ele também já tinha machucado a perna antes. Tem que rever aí o jeito que ele dá o chute, porque isso aí tá virando padrão. Enfim, aí chegou o segundo round, o Lockdog consegue engolir o André Fili com volume e acaba nocauteando ele. Mas tem que falar da polêmica da luta, que foi a porrada que o Lockdog deu na nuca do André Fili. E assim, no replay fica meio na dúvida, mas nessa imagem aí que eu coloquei na thumb, dá pra ver claramente que o antebraço do Lockdog acertou a nuca do André Fili, e justamente aquela região que configura como sendo um golpe ilegal. E adivinhem quem foi? O árbitro dessa luta? Ele mesmo, né? O Herb Dean, olha só. O Poatan até postou no Instagram dele o post, ele ainda comentou: temos que aposentar este árbitro. É impressionante, cara. Acho que toda essa novela aí com o Herb Dean vai terminar em feijoada, mas que é divertido ver o Poatan putaço xingando ele é. Próxima luta, Milcik Baghdasaryan contra Murtazali Magomedov. O meu palpite foi no Murtazali Magomedov. Eu não sei se eu falei por finalização, mas pelo bem do vídeo aqui eu vou falar que
Meu palpite foi nele por finalização. E ele finalizou com uma parada que eu nunca vi antes, que foi um twister bizarro. Tanto que o Tapology chamou, né, de twister modificado. Cara, eu nunca vi essa finalização antes. Ninguém viu essa finalização antes. Baita performance do cara. É bom ficar de olho nele. E é isso, não tem muito mais o que falar. A luta transcorreu como eu falei. O Baghdasaryan é melhor striker, só que o Magomedov tem esse recurso aí da luta agarrada e conseguiu essa finalização absurda. Próxima luta, Christian Rodrigues contra Haider Amil. Meu palpite tinha sido no Christian Rodrigues e ele venceu com uma guilhotina. Foi boa performance do Christian Rodrigues. Ele conseguiu encaixar uma boa combinação, terminou com um chute na cabeça, que deu um baita do knockdown no Haider Amil. Depois ele só encaixou a guilhotina e levou o pescoço pra casa. Boa performance do Christian Rodrigues, ele é bom lutador. Não é um cara que vai entrar no ranking, mas é um bom lutador pra ficar aí no meio de tabela. Próxima luta, o Common Event, Navarro Sterling contra Ion Cutelaba. Não dá, só foi a luta aí pra ver quem é o lutador mais burro, porque o Cutelaba começou encaixando uma baita de uma guilhotina no Navarro Sterling, conseguiu cair por cima, e mesmo assim ele conseguiu perder a posição. O primeiro round aí realmente foi uma competição pra ver quem era o mais burro, né? Que depois o Navarro Sterling conseguiu ficar por cima, foi revertido. Cara, que luta horrível. E no segundo round, o Navarro Sterling foi lá e conseguiu nocautear o Cutelaba. E ele deve entrar no ranking dos meio pesados na sequência ou pegar no ranqueado. Agora, a luta principal. Manel Kape nocauteou Kyoji Horiguchi, assim como havia dito, mas não foi do jeito que eu havia previsto. Bora lá, o primeiro round da luta foi bem lento, os dois lutadores se estudando e tudo mais, só que o japonês conseguiu encaixar os melhores golpes de encontro, assim como na primeira luta deles lá no Rising. Até aí, beleza. Chega o segundo round. O Horiguchi consegue derrubar o Manel Kape, então ele fez mais ou menos o que eu disse que ele faria no meu vídeo de palpite, encaixar bons golpes de encontro, depois tentar quedas para amarrar o Manel Kape e impedir que ele entrasse naquele estado de flow, e ele até conseguiu machucar o Manel Kape, encaixou umas boas mãos lá pro terceiro round, só que o Manel Kape só precisou de um golpe para nocautear o Horiguchi. Ele encaixou o boa cruzado, o Horiguchi caiu, todo grog já, e aí o Manel Kape só precisou encaixar mais alguns golpes para liquidar a fatura. Eu vi gente falando que parou cedo, não achei que parou cedo, o Manel Kape tinha acertado no murrão no Horiguchi, ele tinha caído de cara no chão. Por mim, isso aí já era bastante para parar a luta. E agora o Manel Kape é oficialmente o desafiante número 1 da categoria e deve disputar o cinturão contra o vencedor de Alexandre Pantoja e Joshua Van. Provavelmente vai ser o Alexandre Pantoja, ou seja, mais uma revanche envolvendo o cinturão do peso mosca. Mas assim, apesar disso, ainda vai ser uma boa luta. Enfim, no mais é isso, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, dá o like, se não curtiu, dá o dislike. Escreve aqui o que vocês acharam. E no mais é isso. Valeu, falou e até mais.